Vamos falar do preço de morar em São Paulo, que eu fiz recentemente um vídeo sobre morar sozinho, né? Era meu vídeo de morar sozinho, falando de conta, né? Aluguel, contas, etc. E uma galera que era de fora de São Paulo ficou chocadaça. A galera ficou em choque com o preço que eu falei de aluguel, que eu falei de outros valores. O pessoal ficou realmente impressionado. E eu achei um vídeo aqui, ó, da Gabi Malmagro, que ela também teve um caso muito parecido com o meu. Aí se liga o que ela vai falar aqui, ó. Viver bem, infelizmente, demanda dinheiro. Em alguns lugares você vai precisar de mais, em outros lugares você vai precisar de menos, mas você vai precisar de dinheiro. Essa semana passou um vídeo pra mim que um casal tava fazendo planejamento financeiro pra morar sozinho, né, morar juntos pela primeira vez. E eles eram do interior de Santa Catarina, se eu não me engano, tá? E no planejamento financeiro deles tinha uns valores que me chocaram muito como uma pessoa que mora em São Paulo, porque aqui as coisas são extremamente caras. Se eu não me engano, no planejamento deles tinha um aluguel por R$ 900 para uma casa mais espaçosa, R$ 300 de mercado por mês, e eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei a fazer um comentário nesse vídeo falando que, nossa, como é diferente, né? Porque aqui em São Paulo, pra você encontrar, gente, um aluguel decente, assim, um aluguel bom, pelo menos R$ 2.000, tá? No comentário eu falei, ai, 2.500, R$ 3.000, porque foi mais ou menos o que eu encontrei caçando apartamento muito assim por todos esses últimos meses. E aí eu comentei também que acho que para um casal viver bem junto aqui em São Paulo, minimamente tranquilo, com mínimo de conforto, eu acho que pelo menos uns R$ 10.000 juntos esse casal precisa por mês. Não sei se é exatamente R$ 10.000, se é 8, se é 12, mas algo por volta disso. E sem luxo, tá, gente? E aí eu recebi um comentário de uma moça falando que me faltava consciência de classe, porque eu tava falando isso, que era um absurdo, né? Falar R$ 10.000. E que tem muitas pessoas que vivem, né, com muito menos, que pagam muito menos de aluguel, em bairros mais simples, etc. Gente, com toda certeza, existem pessoas que vivem com muito menos do que isso. Tem muitas pessoas aí que sustentam família com um salário mínimo, mas isso não significa que essas pessoas têm acesso ao mínimo de conforto. As coisas estão caras. Tá tudo muito caro. E eu sei que eu falo de um contexto privilegiado. Eu sei disso, eu tenho plena noção disso. Mas as coisas estão caras. Gente, quando a gente tava procurando apartamento, perto do trabalho do meu noivo, a gente não encontrava coisa por menos de R$ 4.000. E R$ 4.000 chorando, que a maioria era 5.000 pra cima. A gente acabou optando por morar num bairro mais afastado, do qual meu noivo pega 1 hora de trânsito todos os dias pra ir e voltar do trabalho, porque aqui a gente encontrou um aluguel que a gente considerava que era mais justo pelo tamanho do apartamento que a gente mora. A gente mora num bairro de classe média baixa, não é um bairro luxuoso, não é um bairro, nossa, que bairro pop, que bairro interessante, e a gente paga por volta, só no aluguel, né, sem condomínio e tudo mais, por volta de R$ 2.500. Semana passada a gente foi ao mercado para comprar coisas básicas, arroz, feijão, proteína, salada, legume, nada, nossa, meu Deus, lá comprar um caviar no mercado. Não, a gente gastou R$ 350. Nesse bairro aqui, que é um bairro que, em geral, as coisas não são das coisas mais caras do mundo, tá? Porque em bairros mais nobres tudo dá uma aumentadinha, né? O mercado dá uma aumentadinha, a gasolina dá uma aumentadinha. Quando eu falo de viver minimamente bem, eu não tô falando sobre luxo, não tô falando sobre comprar bolsa de luxo e fazer viagem pra Europa todos os meses. Tô falando de poder ir ao mercado e escolher o que você vai comer, mesmo que doa no bolso, porque as coisas estão extremamente caras. Eu tô falando sobre poder pagar um plano de saúde, no meu caso, que sou autônoma, poder levar meu cachorro no veterinário, poder comprar um medicamento caso eu fique doente, pagar água, luz, internet, gás, poder ter um tanto ali para você conseguir poupar, investir o seu dinheiro, pensar em planos a longo prazo, ter o mínimo de acesso ao lazer, poder comprar um livro, poder ir ao cinema, poder pagar um curso de inglês, guardar dinheiro para uma viagem, guardar dinheiro para dar entrada numa casa, ter uma reserva para eventuais emergências, enfim, gente, são coisas que não são luxos, mas são coisas que são confortáveis de ter. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu tenho um trabalho próspero, meu noivo tem um trabalho bom também, e eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não têm isso, sabe? Não têm acesso a essas coisas que meio que são consideradas o mínimo do conforto, não é luxo. As coisas estão extremamente caras, para você ter acesso ao mínimo de conforto, você precisa de dinheiro. E falar sobre isso não é questão de falta de consciência de classe. Falta de consciência de classe seria eu achar que R$ 10.000 por mês me tornaria rico. Bicho, é braba, tá? Brabíssima. Acho que isso daí é. Isso daqui é muito real, porque assim, o custo de São Paulo, ele realmente, ele tá muito, muito caro. Isso tá tão caro que tem uma matéria da Folha
Ela fala exatamente sobre o que essa mina tá falando, né? Em meio ao aumento de custo de vida em São Paulo, a população encolhe. É a primeira vez que o número de habitantes da capital paulista diminui, segundo a Fundação SEAD. Não sabia que era milionário esse pensamento pedagogo e consultor Álvaro Dória, quando se mudou com a família para Indaiatuba, cerca de 100 km de São Paulo, né, que é 30% mais barato do que na capital paulista, né, considerando escola dos filhos, moradia e alimentação. E aqui essa matéria tá falando sobre que São Paulo teve uma diminuição, né? Aqui, ó. Depois de atingir o pico de 11,5 milhões de habitantes em 2019, a capital paulista vem encolhendo, segundo dados da Fundação SEAD. O declínio ainda é sutil, de 0,7 no total de moradores, entre 2019 e 2013. Mas trata-se do primeiro recuo constante, pelo menos desde 1920. Então, ou seja, no último século. Então, cara, esse aqui é o primeiro recuo em um século de São Paulo. A gente tá começando a diminuir. Então, São Paulo é a cidade mais cara do país, à frente de Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. Então, o avanço de São Paulo pode ser explicado pela alta inflação e o aumento do dólar. Uma parada que aconteceu em São Paulo, que é bizarra, foi assim, ó. Com o aumento do IPCA, o aumento dos juros, ficou muito caro para comprar um imóvel, certo? Então, para você comprar um imóvel, tá caro e tá difícil. Então, muita gente vai pensar duas vezes antes de comprar um imóvel, porque você vai se endividar por muito tempo, é uma dívida muito longa, né? E aí, o que aconteceu? Quem tem imóvel para alugar, olhou e falou, opa, peraí, os juros aumentou? Tá difícil da rapaziada comprar um imóvel? As pessoas não vão conseguir comprar um imóvel? Essa é a hora? Enfiar no seco do cu dessa rapaziada e aumentar o valor do aluguel. Isso é um fenômeno no Brasil inteiro. Por quê? Se tá caro de você comprar um imóvel, você vai ter que morar de aluguel. E se você vai morar de aluguel, você vai ter que pagar o preço de morar de aluguel. Então se eu cobrar 3 mil, 4 mil, 5 mil, você vai fazer o quê? Vai morar na rua? Se fode aí, parceiro. Gostaria de interromper esse vídeo para avisar que meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, já está na pré-venda lá na Amazon. Esse é um guia para a vida adulta, falando sobre dinheiro, carreira, trabalho, relacionamentos, todas aquelas dicas que você gostaria de ter tido na sua casa, só que muitas vezes você tem que aprender aí na vida, quebrando a cara ou lendo as páginas desse livro daqui. Eu tô muito feliz, esse aqui é meu primeiro lançamento solo, então no momento de pré-venda eu preciso muito da sua ajuda, porque quanto melhor for o nosso livro na pré-venda, quanto melhor for nesses primeiros meses, mais fácil é pra gente aí conseguir fazer um bom circuito de divulgação desse livro, sair pelo Brasil fazendo noites de autógrafo, conhecendo pessoas, participando de evento. Então dá uma olhada no link da descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado também, e se possível ajude a gente comprando o livro. Valeu! E se a gente falar de fatores que entram na conta, principalmente quem é de Rio de Janeiro ou de outras capitais, como Londres, Nova York, Tóquio, né? Como Airbnb e um monte de outras coisas que estão vindo, cara, as cidades elas estão expulsando os moradores das grandes capitais cada vez mais para as periferias. O problema é que algumas cidades, por exemplo, você vai para Nova York, a periferia de Nova York, sei lá, New Jersey, sei lá, você tem, qual que é o nome? Long Island, são lugares que são longes, né? Mas tem ainda uma estrutura, é um lugar ainda civilizado de morar, né? Aqui em São Paulo, periferia é periferia roots, né? No seu mais... Na sua maior definição do que é uma periferia, né? Então aqui, ó, olha aqui um apartamentinho em Santo Amaro, tá? R$1.000 pra tu morar nesse espaço daqui, ó. Essa porta mega segura, né? Deve ser um espaço conjugado, compartilhado, né? Teu banheiro é esse daqui, ó, com essa luz aqui, essa luminária incrível, tá? O que deve fazer frio nessa casa não tá escrito. Pô, banheiro maravilhoso, né? Uma estrutura gloriosa. Aqui, ó, num quintal, tá? Segurança máxima, né? De R$3.200, tá? Podendo ser composta por 4 pessoas. Morar no espaço de 50 metros quadrados com 4 pessoas. Exatamente isso que a gente precisa, tá? Serão avaliados todos os CPFs que vão morar lá, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Casa com 2 dormitórios, um dos cômodos dá pra fazer uma segunda sala, pô. Terreno com 5 casas, porém bem separadas, né? Deve ser bem separada mesmo, né?
Espaço para proibido pets, acesso por escadas, água, olha que delícia! Olha que oportunidade, chat. Água compartilhada e luz dividida com outra casa. Porra! Se isso daqui não é uma oportunidade, chat, nada mais é. E aí você vai ver que piora, tá? Que piora. Porque você vai ter aqui, ó, R$1.100 por 20 metros quadrados, 27 metros quadrados, 1.600 por 25 metros quadrados, tá? E aí você vai indo, pá. Aí, 2.300 por 80 metros quadrados. E aí tu vai vendo. E aí tu vai ver um monte de gente morando em pensão, né? Um monte de gente que vai morar em quartinho, um monte de gente que vai morar nos lugares, cara, que é literalmente o que dá pra morar, né? Que é o que dá, é o que tem oportunidade, é o que vai conseguir. E isso é o valor do aluguel só, né? E aí você vai botar os outros custos de São Paulo que tem alimentação, que é o preço que ela falou. Você vai ter o preço de transporte. Porque aí, olha que inferno. Tu vai morar num lugar no extremo da Zona Leste, só que você vai trabalhar no extremo da Zona Sul. E aí você vai precisar atravessar São Paulo. Tu vai gastar combustível, ou tu vai gastar transporte, tu vai gastar tempo. Esse tempo que você não vai conseguir... Tu não vai conseguir estudar, tu não vai conseguir descansar, tu não vai conseguir fazer nada, né? Tua alimentação vai pro caralho, teu sono vai pro caralho, seu descanso vai pro caralho. Não, mas porra... Não, pelo menos tá em São Paulo. São Paulo é ótimo. São Paulo tem um monte de coisa pra fazer. Não, pô... A estrutura de São Paulo é incrível, né? Pô, quando você quiser comer, você come em qualquer lugar, tá? Se come em qualquer lugar, você tem um monte de coisa pra fazer. Pô, a cultura em São Paulo é altíssima. Foda-se. Foda-se. Entendeu? Então, assim, o preço de São Paulo tá inabitável. E é uma cidade que ela tá, aos poucos, expulsando as pessoas daqui. Metrô em São Paulo acha pior comparado com a Europa? Pô, acho que você nunca foi pra Europa pra fazer essa comparação, tá? Acho que você nunca foi pra Europa. Porque assim, primeiro a gente tem que falar que lugar da Europa. Então eu vou citar os lugares da Europa que eu fui. Vou citar assim, ó, 2. Que eu conheço um pouquinho melhor. Londres e Paris. Esquece. Incomparável. Incomparável. Londres e Paris tem metrô em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. O metrô aqui é uma merda. E boa parte dos lugares não é que metrô, aqui é trem, que é uma merda maior ainda. Se você olhar em Zona Leste aqui, a Zona Leste de São Paulo é uma das populações, uma das regiões mais habitadas de São Paulo, mal tem metrô. Mal tem metrô. Quer ver? Pô, é que engana esse mapa. E engana bem, pra quem não manja. Mas, ó, se você olhar aqui, tá vendo esse cantinho daqui, ó? Esse cantinho daqui, você olha, você fala assim, pô, tem bastante estação aqui, né? Olhando assim e tal. Essa aqui é a maior região de São Paulo. Isso aqui não cobre quase nada dessa região de São Paulo. Tem lugar que a rapaziada precisa ir. Você tá falando sobre a quantidade de linhas, mas o metrô de Paris é muito fedorento. Foda-se! Foda-se o fedor, foda-se! Pô, você tá maluco, velho. Esse bagulho te leva de um lugar pro outro. Caralho, tu tá indo pro metrô pra quê, irmão? Tu vai morar nessa porra? Tu tá indo fazer compras? Tá achando que é o quê? Que é uma Abercrombie, mano? Pô, ai, é fedido. Tu já entrou na linha vermelha? Pô, esse é um comentário de quem anda na linha amarela, na linha verde. Tu já entrou na linha vermelha às 5 horas da manhã? O metrô na linha vermelha às 5 horas da manhã, que tu tem que esperar 3 trens pra você entrar. 3 trens pra você entrar, tá? Pra você entrar. Que tá lotado às 5 da manhã. Você fala, meu Deus do céu, 5 da manhã já tá lotado. Aí você entra. Ele tá cheirando ao quê? Me fala. Tá cheirando ao quê? A rosas? A flores? Bem-vindo à linha vermelha. Olha aqui. É Bleu de Chanel pra você, mon amour. O metrô de São Paulo é muito mais cheiroso que de Paris. Parabéns! Parabéns pelo cheiro do metrô de São Paulo. Parabéns! Tu não vai para lugar nenhum, mas cheira melhor. Vai se fuder, meu parceiro! Tu não cheira a porra do metrô, do direito, tá cheirando o cangote de outra pessoa, caralho. Tá cheirando o sovaco dos Jeremias, que acabou de sair da portaria.
Tu cheira porra nenhuma, entrando estancado na porra. Ai, meu Deus. Ai, é muito mais cheiroso Paris. Cheira o meu pau! Tá de sacanagem. Ai, é muito mais cheiroso. Ai, tá falando Ai, tá só falando de linha. Tá só falando de pessoas podendo ir de um lugar pro outro. Tá só falando de atender a cidade inteira. Tá só falando de bem-estar social. Tá só falando de pessoas poderem cruzar a cidade rapidamente. Tá só falando de atender todo mundo. Mas e o cheiro? Não, gente, na moral. Na moral, mano. O Brooklyn tem umas 170 estações de metrô. Não, gente. O Brooklyn é uma loucura. Nova York é uma loucura. Nova York, o metrô, mano, é uma... voa, velho. Voa. Paris voa. Londres voa. Barcelona voa. Ó, mas cheira muito melhor. Ai, meu metrô de Nova York tem rato. Caralho, mano. São Paulo, não? Aqui tem cracudo, tem mendigo, tem assaltante. Mas que bom, né? Que bom que aqui, né? Pô, eu, sem brincadeira, eu não ligo. Não ligo. É isso aqui que eu tô falando, ó. Pum. Olha a grande São Paulo. Aqui, ó. Olha como é que é a grande São Paulo. Tá? E a quantidade de linha de metrô que a gente tem. E trem. Tá? Olha como não cobre a cidade, irmão. Como não cobre um monte de lugar, um monte de espaço vazio aqui, ó. Tu vai achando um monte de gap aqui, ó. E tu vai vendo, principalmente ABC. Mano, ABC não tem nada. Tu vai achando uns espaços vazios aqui, ó. Tu vai achando uns espaços vazios aqui. De coisas, de pessoas aqui, ó. Aqui é Zona Leste, aqui, ó, que eu falei, ó. Tudo isso aqui é Zona Leste, tá? Isso aqui é Zona Leste. Pum. Zona Norte. Sabe? Zona Norte. Pô, olha a Zona Norte como é. Tá maluco. Entendeu? Mas enfim, gente. Pelo menos não fede. É caro. Morar em São Paulo. Não tem transporte público de qualidade. Tem trânsito. Um monte de assalto na rua. O cara roubando sua aliança. Roubando seu celular. Né? Aí, mano, ó. Vou mostrar aqui. Pô. Só pra vocês verem. Isso aqui é... Mano. Nova York. Isso aqui é só um lado do Rio, tá? Então esse aqui é Manhattan e Brooklyn. Manhattan e Brooklyn. Manhattan, que é uma ilha. Tem mais estação que São Paulo. É loucura. Loucura, assim. Só Manhattan, tá? Manhattan. Quando a galera vira pra mim e fala assim... São Paulo é tipo Nova York. Gente... Não é, não. 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 Mas, enfim. Próxima vez que você estiver na Estação da Luz... Pô, próxima vez que você estiver na Estação da Luz... Pra entrar num metrô, tá? Tu para. E tu faz assim, ó. E lembra desse corte. 472 estações em São Paulo. Em Nova York. 472 estações em Nova York. São Paulo, 91. Tá? Em Nova York tem um tamanho... Manhattan tem o tamanho de um ovo. Né? Mas enfim, não vou entrar nessa pira daqui, não. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem lá no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, seguir meus dois canais, Edson Castro Oficial e Cortes do Castrinho, compartilhar esse vídeo e dar uma olhada no outro corte que a gente deixou aqui, que com certeza você vai gostar.